Seja bem-vindo à rúbrica O Seu Dinheiro. Hoje falamos dos depósitos. Os juros pagos pela banca nos depósitos estão em queda. Em abril foram reduzidos para mínimos de 12 meses. Os analistas dizem que a prioridade do setor passa agora pela gestão dos depósitos já alcançados. Os principais bancos parecem ter abandonado a guerra pelos depósitos. Pelo menos é o que mostram os últimos dados do Banco Central Europeu. Em abril, a taxa de juros média paga pelos depósitos a prazo das famílias caiu para o valor mais baixo do último ano, chegou aos 3,42%, enquanto nos depósitos das empresas a redução foi superior a 100 pontos base e caiu para 1,98%, um valor mínimo de agosto de 2010. Ainda assim, há instituições que continuam a oferecer taxas que rondam os 6%. Os analistas explicam a queda verificada nos juros com a necessidade da banca ter agora como principal objetivo gerir apenas e manter os atuais volumes de depósitos. Esta foi a segunda grande redução em apenas 6 meses. A primeira tinha ocorrido em outubro do último ano, altura em que o Banco de Portugal decidiu colocar limites às taxas praticadas. Marta, há razões para os depositantes portugueses começarem a desanimar com os juros que podem começar a cair ou a caírem pelo menos mais? Há razões para os depositantes portugueses desde já garantirem uma taxa de juro atrativa, que ainda as há no mercado. Existe um segmento de bancos de nicho, principalmente bancos estrangeiros e pequenos bancos online, que, por exemplo, no caso dos bancos estrangeiros, não estão sujeitos aos limites impostos pelo Banco de Portugal e daí poderem oferecer taxas de juros mais altas porque não vão sofrer a penalização dos capitais próprios, e de bancos online que, pelo facto de terem capitais próprios muito elevados, pelo facto de não concederem crédito, também conseguem continuar a oferecer estas taxas. Portanto, continuam a existir taxas próximas de 5% até 6% no mercado, muitas delas para montantes elevados de depósito ou para novos clientes. Contudo, no geral, quando olhamos para o setor de forma transversal e quando olhamos para os bancos core do mercado, portanto para os grandes bancos, essa tendência começou a desaparecer. Começou a desaparecer. Neste momento podem ter ofertas pontuais de taxas em volta dos 3%, 4%, mas muito longe daquilo que se viu nos últimos 6 meses, nos últimos 12 meses, em que, a regra geral, as taxas eram acima de 5%. Isto porquê? Porque a banca fez um esforço muito grande de captação de depósitos devido à necessidade do rácio de transformação para os 120%, que a Troika exige que atinja os 120% em 2014. Contudo, no último ano, a banca, os grandes bancos já conseguiram fazer uma desalavancagem muito grande, já conseguiram equilibrar em grande parte os seus balanços, já temos bancos cujo rácio de transformação já está abaixo desse limiar e, portanto, neste momento... já não há necessidade dessa corrida ao depósito. Exatamente. Neste momento, a prioridade é gerir esses depósitos, porque, obviamente, os bancos também não os podem perder, porque senão esse rácio de transformação que conseguiram até agora volta a agravar-se. Portanto, há a necessidade de gerir esses depósitos. E isso está-se a ver de que forma? Está-se a ver principalmente nos depósitos de particulares, que sofreram um corte de cerca de 30 pontos base em abril, mas muito longe do corte que foi verificado nos depósitos de empresas. 100 pontos base. 100 pontos base. Portanto, neste momento a média para os depósitos de empresas está em 1,98. Nós já não víamos taxas destas, no caso das empresas, desde agosto de 2010. Portanto, é um corte muito significativo que, enfim, as pessoas com quem falei e o que faz sentido é que, no fundo, os bancos, ao necessitarem de fazer esse corte nas taxas de juros, não só devido aos limites impostos pelo Banco de Portugal, mas também devido à situação das margens, que estão extremamente pressionadas, optam por fazer esse corte mais profundo nos depósitos de empresas, porque é um financiamento menos estável, que é muitas vezes utilizado pelas empresas até como gestão de tesouraria, e privilegiam, dão um incentivo aos particulares para manterem os seus depósitos, porque é uma fonte de financiamento mais estável para os bancos. No texto que fizeste, tens também uma nota interessante, é que esta redução que se sentiu agora foi a segunda em 6 meses. Foi a segunda em 6 meses. Houve uma grande redução em outubro e essa foi transversal a todo o tipo de depósitos, que foi quando o Banco de Portugal veio introduzir pela primeira vez os limites à taxa de juro, que são cerca de 300 pontos base acima da taxa de mercado. E há agora um segundo corte em abril,
que também tem a ver com imposições do Banco de Portugal, porque em abril o Banco de Portugal veio reforçar esses limites para depósitos com maturidade abaixo de 1 ano. Portanto, há toda uma conjugação de fatores neste momento. Há realmente situações específicas que têm a ver com esse corte, com esse reforço dos limites por parte do Banco de Portugal, mas há também uma conjuntura mais alargada que nos permite olhar para esta situação como uma tendência em que realmente neste momento deixa de fazer sentido para os bancos continuarem a oferecer as taxas de juros que vinham a oferecer. Marta, muito obrigado pela tua análise. Marta Marques da Silva, jornalista do Diário Económico, um artigo que, como sempre, pode ler na edição impressa desta quarta-feira. Amanhã é quinta-feira e voltamos a falar do seu dinheiro.